Olá, meu nome é Samantha e eu tô gravando esse relatório sobre os efeitos do hormônio etileno em frutos que são climatéricos e não climatéricos para a disciplina de Fisiologia Vegetal 2. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar o que é o etileno. Ele é um hormônio vegetal, um hormônio, na verdade, não só vegetal, ele é um hormônio presente nos vegetais, mas ele também é uma substância presente em outros organismos, além das plantas, né? Mas nas plantas, o efeito dele está muito relacionado com o envelhecimento de órgãos. Então, ele está muito presente na maturação dos frutos, mas também na senescência de folhas velhas e no envelhecimento de qualquer órgão da planta. Ele é produzido em todos os órgãos da planta e, porém, ele está em maior taxa de produção nos frutos e nas partes mais antigas do corpo vegetal. E em frutos que são climatéricos, ou seja, os frutos que não precisam da planta mãe para amadurecer, o etileno tem uma produção mais alta. A taxa respiratória de frutos que são climatéricos é mais alta do que nos frutos que não são climatéricos. Então, um exemplo de fruto climatérico é a banana, que a gente consegue colher verde e ela amadurece sozinha. E não climatérico, um exemplo é a laranja, por exemplo. Se a gente colher ela verde, ela vai ficar verde para sempre, nunca vai amadurecer o fruto. E nesses frutos não climatéricos, a taxa respiratória é bem mais baixa, ela é uma taxa respiratória basal. Então, agora eu vou mostrar fotos das frutinhas, antes de iniciar o trabalho, que é para demonstrar os efeitos do etileno. Então, a ideia desse trabalho é deixar as frutas envelhecendo ali durante um X tempo. Eu deixei durante 15 dias para ver quais foram os efeitos. Essa foi a maçã que eu deixei refrigerada, então eu coloquei ela dentro de uma sacolinha plástica, né? Porque o etileno é um hormônio gasoso. E assim o etileno dessa fruta não ia se espalhar pela minha geladeira toda, ou pela minha casa, no caso das que eu deixei fora da geladeira. Então, essa foi a maçã que foi colocada para refrigerar. Essa foi a maçã que eu deixei em temperatura ambiente, coloquei ela dentro de uma sacolinha plástica da mesma forma. Essa é a que foi deixada com a banana, né? Então, o foco, assim, tipo, de como que o etileno agiu, ele tá na maçã, né? É nela que a gente vai ver melhor os resultados, porque ela tá presente em todas as amostrinhas. Mas aqui, ela foi armazenada com uma banana, né? Que é um fruto climatérico, que vai ter uma taxa respiratória muito mais alta. Então, o etileno que foi produzido na banana, ele também vai afetar essa maçã. E aqui, a maçãzinha que foi armazenada com uma laranja, né, que é não climatérica. E também, de alguma forma, vai afetar a maçã, porque elas vão estar no mesmo pacotinho também. Então, agora a gente vai ver os resultados de como que o etileno afetou esses frutos que foram armazenados durante 15 dias. Infelizmente, eu não tive, ou felizmente, na verdade, eu não tive os resultados que eu esperava, né? Essa foi a maçã que foi refrigerada. O que eu esperava dessa maçã? Que ela tivesse mais inteirinha, menos madura, porque em baixa temperatura, refrigerada, o etileno supostamente não era para ter uma ação tão forte no fruto, né? Só que o que acontece? Ela foi refrigerada na geladeira da minha casa, numa gaveta onde a gente coloca todos os vegetais da casa. E ali, durante esses 15 dias, várias vezes a gente abriu para pegar os vegetais ali para cozinhar e para pegar alguma coisa. E eu notei que foi bem nessa partezinha que ficou virada para cima, né? Ela ficou colocadinha assim dentro da geladeira, em pezinho, o fruto. E bem ali naquela parte onde a gente pechava com a mão para pegar as outras coisas, foi onde a maçã apodreceu ou amadureceu mais. E por que isso aconteceu? Porque quando um fruto sofre uma lesão,
produção de etileno naquela região onde ele foi lesionado aumenta muito mais. Então foi engraçado porque essa maçã que estava na temperatura ambiente, ela era para ter apodrecido muito mais do que essa daqui, né? Que ficou refrigerada. Só que como ela ficou sozinha num cantinho da casa lá onde ninguém mexia, ela não sofreu nenhum tipo de lesão. E aí acabou que ela ficou muito mais inteirinha do que a que estava refrigerada. Mas ela também deu uma apodrecidinha ali, dá pra ver que tá judiadinha ali no canto. Essa foi a maçã que eu deixei com a banana, tava em temperatura ambiente também. E incrivelmente ela também tá bem menos apodrecida do que a que ficou na geladeira. Mas ela tá mais apodrecida do que a maçã que ficou sozinha, né? Porque a banana liberou muito mais etileno pra cima dessa maçã. E dá pra ver que ela tá bem vermelha mesmo, mais vermelha do que ela tava antes. O que também indica que ela amadureceu bastante, né? Que vai escurecendo o fruto. O etileno tem essa capacidade de escurecer também a clorofila, no caso de quando acontece quando a gente tá avaliando folhas. E eu consegui notar isso nessa fruta. E também consegui notar que ela tava bem molenguinha, né? E essas outras aqui, essa aqui tava menos molenguinha do que a que tava com a banana, né? Porque como ela tava sozinha, acho que teve bem menos etileno nela. E essa daqui, embora aquela região ali, né, que foi a que sofreu esses impactos, lesões, tivesse bem molenguinha, o resto da maçã não tava. E essa daqui tava bem molinha. E essa daqui foi a maçã que eu deixei junto com a laranja. Ela quase não parece uma maçã. Porque o que aconteceu? Ela era pra ter ficado mais inteirinha do que a que tava fora do gelo e a refrigerada também. Só que no fim ela ficou muito molenga, a polpa ficou toda destruidinha assim e tava até apresentando um mau cheiro. E por que isso aconteceu? Eu acredito que essa laranja, ela tivesse um fungo e esse fungo ele se espalhou ali dentro do pacotinho, foi um ambiente perfeito para ele, né? Em temperatura ambiente estava morninho e estava vedado assim. E então ele se espalhou por toda a laranja e pela maçã também. Dá pra ver também que tem muito mais desse fungo na laranja do que na própria maçã. Então, tipo, primeiro ele começou a se multiplicar na laranja, depois ele colonizou, digamos assim, a maçã. E no fim, dá pra ver que as duas frutas, mas principalmente a maçã, ela tá bem mais amadurecida, né? E por que isso aconteceu? Foi o efeito do fungo? Foi. Mas também foi o efeito do etileno. Por quê? Outros organismos que não são as plantas também têm a capacidade de produzir etileno. E eu acredito que esse fungo era desse tipo de organismo, né? Porque essa maçã ela estava muito amadurecida mesmo. Então, os resultados que eu vi, né, do efeito de etileno nos frutos foi bem distante do que eu estava esperando, mas foi o que aconteceu e acabou sendo mais curioso, mais interessante ainda, né, porque teve esse exemplo aqui do fungo, que provavelmente é um fungo que produz etileno, né. E outra coisa interessante, eu gostaria de ter filmado. Se eu soubesse que ia acontecer, eu teria filmado. Quando eu abri a sacolinha da laranja com a maçã, os esporos, assim, desse fungo, eles voaram pra fora do pacotinho. Parecia que eles estavam se espalhando, tentando pegar em outros frutos, em outros organismos vivos ali. E eu até espirrei, assim, me deu até uma crise de rinite, porque foi muito, assim, ó. Pro tamanho do pacote, o tamanho da laranja, eu não esperava que fosse acontecer aquilo com tanta intensidade. E esses esporos, eles eram verdes, assim. Igualzinho dá pra ver na fruta. Parecia, assim, que tava jogando erva mate pra cima. E foi um trabalho muito interessante. Foi um jeito bem legal de aprender como é que funciona esse hormônio vegetal. E é isso. Obrigada pela atenção.